Glória a Jesus. Estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Meus irmãos, estou muito contente com meu Deus. Amém? Pelos feitos do Senhor, pelos milagres que Ele tem feito em nossas vidas, pelas suas providências. Quero avisar aos irmãos que as vossas orações têm sido ouvidas diante do trono do Senhor. E Deus está mudando o cativeiro do pastor, irmãos. O pastor botou o carro para arrumar, irmãos. Graças a Deus. Era para ter pego no sábado, não foi possível. E nós não tem pressa para essas coisas não, irmãos. Tem um provérbio que diz que a pressa é inimiga da perfeição. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece. E nós somos gratos a Deus pela oração dos irmãos. Amém? Tudo que um pastor precisa, irmãos, é de uma igreja que ora por ele. Mais nada. E o Senhor, Ele ouve dos altos céus o nosso clamor. Amém? Achou aí, irmãos? Diz assim, 2 quilos de costelinha, não, esse aqui é outro, tá aqui. Deixa para o final, esse mistério. Aleluia, glória a Jesus. Está gravando já, Pedro? Glória a Deus. Então deixa os 2 quilos de costelinha para depois. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7, diz-nos assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais e andais, e ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra para a glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podeis assentar-vos. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que todos nós atentássemos para esta palavra, haja visto que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Todas as vezes que ela é ministrada, Deus, Ele não permite que ela volte vazia, ou seja, o princípio para o qual ela foi determinada, através da ministração, através de ouvir, e do compromisso que nós temos em cumprir, Deus gera para as nossas vidas o resultado preciso. Amém? Esta carta de Pedro, irmãos, é uma carta muito importante, tendo em vista que ela é uma carta escrita para o princípio da igreja de Jerusalém. Todos os princípios cristãos para uma igreja bem-sucedida, Pedro, ele estabelece aqui nessa carta. Ele traz conhecimento aos irmãos, aos destinatários, ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, as igrejas ali por volta de Roma na Ásia Menor. Ele escreve instruindo os irmãos que tinham sido dispersos de Jerusalém. Sua carta antecede a carta de Tiago, que também escreve aos dispersos de Jerusalém, tendo o intuito, irmãos, de trazer o entendimento para aquela igreja sobre o que de fato seria servir a Deus e estar pronto para servir a Deus em qualquer circunstância. A igreja que ela se prontifica para o serviço, a Bíblia diz que ela não deve olhar
para as dificuldades. O cristão que ele pleiteia o santo ministério, ele não deve olhar para a dificuldade, para a tribulação, para o vento. Provérbio já dizia que aquele que olha para o vento, este nunca cegará. Ou seja, se nós pretendemos servir a Deus e ter resultado no nosso serviço, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador de toda a nossa fé. E Pedro, ele deixa claro aqui que ele foi ali um contemporâneo de Jesus e ele acompanhou o ministério de Jesus. Por isso ele pode testemunhar para a igreja sobre tudo que Jesus tinha feito. E quando ele traz a revelação desta carta, ele traz um paralelo com a sua pregação de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ou seja, o princípio da igreja, ele estabelece ali princípios para que a igreja ela pudesse se sobressair às dificuldades. Quantas das vezes nós enfrentamos várias dificuldades e por causa de muitas delas nós paramos? Quantas das vezes a dificuldade bate à nossa porta, nós dizemos, Deus, eu não posso ir além, porque as minhas forças se acabaram. Só que nós não conseguimos entender que as provações, elas promovem para a nossa vida um aperfeiçoamento. O cristão, a Bíblia diz que ele deve se alegrar quando ele passar por várias provações. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de enfermidade, eu estou falando muitas das vezes de falta de emprego, eu estou falando de provações temporárias, provações que passam em nossa vida inteira, eu estou falando de provações psicológicas, eu estou falando de provações emocionais, coisas que geram tristeza, ou melhor, que são criadas pelo mundo para gerar tristeza no nosso coração. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, ao invés disso gerar tristeza ao nosso coração, gera-nos alegria por estar participando das aflições, como assim o nosso Senhor também participou. Ou seja, todas as vezes que a igreja de Deus entra em provações e perseguições, todas as vezes que você entra em dificuldade, você deve levantar a sua mão para cima e glorificar o nome do Senhor, porque Deus, ele tem um propósito com isso. Mas o que acontece, queridos, é que muitas das vezes nós perdemos o fio da meada, ou seja, nós saímos do propósito, nós saímos do caminho e nós começamos então a andar dando voltas sem resultado. E a nossa vida cristã passa a ser uma vida monótona, uma vida sem graça, uma vida sem sabor, porque nós perdemos o rumo, nós perdemos o alvo. E quando se perde o alvo, não se encontra resultado na flecha atirada. Mas quando nós temos o alvo, quando nós miramos nele e quando nós concentramos a nossa força, a nossa energia nisso, Deus trará para nós o resultado preciso. E o que é interessante aqui é que Pedro, ele nos traz 4 aspectos que nós devemos lembrar em meio à tribulação. Tem muita gente que na hora da tribulação, a primeira coisa que ele lembra é de reclamar. Tem muita gente que na hora da tribulação, a primeira coisa que ele lembra é de chamar o pastor. Tem gente que na hora que entra na tribulação, a primeira coisa que ele lembra é de sumir no meio do mundo. É de entrar para dentro de um quarto, trancar a porta e ele ficar ali até que a provação passe. Tem muita gente que na hora da tribulação, ele se desespera e ele não consegue agir para trazer a solução para aquele problema. Antes ele se envolve com coisas que não são do agrado do Senhor e perde o foco de Deus. O meu esboço estava ali, agora já era. Brincadeira, irmãos. E quando nós perdemos o foco de Deus, irmãos, nós se envolvemos em várias provações e não conseguimos ter resultado. Por exemplo, eu estava em uma provação, eu não sei se provação, se tentação ou se tribulação, porque tem uma grande diferença entre as três, em outra oportunidade a gente fala, mas o meu carro quebrou, irmãos, eu fiquei quase 50 dias sem carro. Imagina isso, a 40 quilômetros, morando a 40 quilômetros da igreja e 40 dias sem carro. Eu tinha tudo para mim murmurar, eu tinha tudo para mim ligar para o meu presidente e dizer, põe outro lá, então me dá um carro para mim poder dirigir. Eu tinha tudo para chegar para o pastor e ele falar, me dá dinheiro aí. Porque meu carro está quebrado e o senhor é o vice-pastor da igreja, o senhor tem que me sustentar. Irmãos, a gente tem tudo para fazer tudo, mas a gente se esquece, irmão, de fazer aquilo que de fato nós deveríamos fazer, de ajoelhar os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor que nos ouve e que trará para nós a solução do problema.
Tem muita gente que ao invés de buscar a solução do problema, ela cria, ela gera outros problemas e com isso ela se envolve no seu casulo e não consegue enxergar a glória e as maravilhas que Deus traz em meio à tribulação. Aleluia! E aí Pedro, irmãos, ele nos chama a atenção aqui nesse texto que eu li para 4 aspectos que nós devemos lembrar em meio à tribulação. E ele diz assim, o primeiro aspecto, ele diz, lembre-se de quem você é. Eu acho isso interessantíssimo, irmãos, porque Deus, ele nos coloca em meio à tribulação para que nós possamos entender quem nós somos diante de Deus. Porque muitas das vezes nós não entendemos quem nós somos, nós não conhecemos o potencial que Deus ele determinou para nós na sua palavra. Quantas pessoas na hora da tribulação, ela olha para dentro de si e diz assim, Deus, eu não posso nada, eu não sou ninguém. Sim, meu irmão, se tu está dizendo isso para Deus, se tu está reconhecendo a grandeza de Deus, se tu está se diminuindo na presença de Deus, entenda que o resultado virá. Mas tem pessoas que se sentem pobre, coitado, e ela diz, eu não posso nada, quando Deus, a Bíblia diz que ele não dá aprovação sem que ele dê também o escape. Então, se Deus nos deu uma aprovação, ele dá também com isso o escape. Então, nós temos condições sim de vencer a aprovação, nós temos condições sim de vencer a tribulação, nós temos condições sim de buscar a presença de Deus e entender o propósito. Primeiro aspecto, o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo, lembre-se de quem você é, versículo de número 3. Porque quando nós lembramos de quem nós somos perante Deus, nós entendemos que tudo passa. Nós entendemos que a tribulação vai passar, nós entendemos que a dor vai passar, nós entendemos que a tristeza vai passar, e nós entendemos que a presença de Deus, ela permanece na vida daqueles que fazem a sua vontade. Aí Pedro diz, lembre-se de quem você é, entenda a sua identidade perante o Senhor. Irmão, se o Senhor te perguntar hoje quem você é, ou se o inimigo te perguntar hoje quem você é, o que você diria? Você pode dizer que você é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, você pode dizer que você é uma pessoa que está faltando se relacionar melhor com Deus, como também você pode dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa cheia de Deus e que entende que Deus te chamou, te capacitou e te dotou do Espírito inabalável para que você possa passar pela tribulação glorificando sempre o nome do Senhor. Porque essa pergunta, este aspecto ligado a quem nós somos, ele traz para nós, irmãos, o DNA. Ele traz para nós a nossa identidade de quem de fato nós somos. E o que eu acho interessante é que Deus ele sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Enquanto Jeremias dizendo, eu sou uma criança, eu sou um menino, Deus diz para ele, Jeremias, não diga eu sou uma criança. Olha que muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos. Deus diz, não diga se eu ainda sou uma criança e não posso fazer, porque antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Deus estava trazendo para Jeremias a sua identidade real, porque existe uma identidade que o mundo quer impor em nós, existe a identidade que Deus ele já impôs em nós, e a identidade que nós devemos viver é aquela que o Senhor impôs em nós. E eu sei que Deus impôs uma identidade em ti, eu sei que Deus te chamou, eu sei que Deus te capacitou para que você brilhasse a sua identidade. Mas muitas das vezes a gente se retrai, a gente se esconde e diz, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Quando Deus diz, eu farei acontecer coisas novas e grandes na tua vida. Eu te revelarei coisas grandes e firmes que você não conhece. E quando eu olho para isso, irmãos, eu entendo que a identidade cristã, ela está totalmente ligada ao motivo pelo qual Deus nos chamou. A missionária ali aqui, ela falou sobre o seu testemunho. Ela era mãe de demônio. Ela era dona do chiqueiro, né? E aí, quando Deus a chama, Deus muda a sua identidade. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos prósperos, abundantes
e fazemos coisas que outrora nós não éramos capazes de fazer, porque nós entendemos a identidade que Deus nos deu. Foi dada uma identidade para o pastor N. Foi dada uma identidade para ele, mas Deus mudou essa identidade. Deus colocou um PR lá na frente da identidade dele. E agora, por onde ele passa, as pessoas reconhecem que existe algo diferente na vida dele. Irmãos, identidade, ela está ligada àquilo que de fato nós somos. Quem é você diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Jesus diz: quem diz os homens ser o filho do homem? Ele estava ali querendo demonstrar a sua identidade. E os homens tinham várias identidades para Jesus, né? Os homens tinham várias identidades. Jeremias, João Batista, um dos profetas. Mas a identidade que Deus tinha estabelecido para ele, o mundo não pôde mudar. Porque quando Jesus é batizado, se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem se compraz o meu coração. 33 anos depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, aponta o dedo para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que eu entendo com isso, irmãos, é que a dificuldade, ela não molda a nossa identidade, muito pelo contrário, ela fortalece aquilo que nós somos perante o Senhor. E se a aprovação ela não tem causado este efeito na tua vida, é hora de você te ajoelhar, buscar a presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me dê o norte, eu preciso brilhar a minha identidade, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aí o irmão diz que eu cobro demais, mas eu não cobro não, irmão Rogério. Sabe de quem é que eu cobro, irmãos? É de mim mesmo. E a minha responsabilidade, ela recai sobre a responsabilidade daqueles que estão à minha volta. E com isso, Deus cobra de cada um de nós. Os irmãos pensam que eu não sofro essa cobrança todo dia? Minha esposa estava meio enferma essa semana, e eu fiquei meio perturbado. Eu falei: Jesus, eu dou de conta de tudo, mas enfermidade não dá certo comigo não. Porque eu vou morrer no meio do caminho, porque eu não vou parar por causa dela. E a mulher sentiu umas dores, fomos para o hospital 3 vezes na semana, né? Misericórdia, irmão. E eu orando ao Senhor, eu treino um curar, eu falei: mas meu Deus, será possível? É hora do culto, deixa o hospital, bora para a igreja. Não está ruim, eu falei: toma o remédio, ora. Aí alivia, bora para a igreja, irmão. Se eu não entender que Deus ele me chamou, irmãos, se eu não entender que eu preciso brilhar a minha identidade, se eu não entender que existe sobre mim, recai sobre mim uma responsabilidade para a minha identidade diante de Deus, eu vivo em vão. Assim somos todos nós. Isso não é só responsabilidade minha. Essa igreja não é responsabilidade minha, é de todos nós. Mas eu estou na prova. Glória a Deus, irmão. Levanta a mão e dê um glória, porque Deus quer que tu brilhe a tua identidade. Olha o que o Senhor diz, olha o que Pedro diz. Ele fala assim: é necessário brilhar a identidade sabendo quem você é. Olha, versículo de número 3. Ele fala assim, ó: que segundo a grandeza e misericórdia nos gerou de novo. Ou seja, o crente, ele é gerado de novo. Ele agora é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz. Você tem uma nova identidade, brilhe ela. Não deixa a prova, não deixa a escuridão, não deixa a angústia, não deixa a tribulação tirar o brilho do Espírito de Deus da tua vida. Porque esse é o intuito do inimigo, irmãos, é fazer apagar a chama. Mas a Bíblia diz que pela manhã o sacerdote ele virá e ele acenderá a chama e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu preciso brilhar a minha identidade. A identidade, ela é a excelência do fruto, a realização do trabalho, a precisão do resultado. Ela define exatamente quem nós somos diante de Deus. Jesus diz: pelos frutos vos conhecerão. Qual tem sido o teu fruto? Não, eu vou lá na igreja de vez em quando, e esse é o meu fruto. Isso aí não é fruto não, irmão. Isso aí não é fruto não. Fruto é resultado de trabalho, é resultado de suor, desgaste, sofrimento, carregando no corpo as marcas de Cristo, mas sabemos em quem temos crido, e ainda que Ele nos mate, nele continuaremos esperando, porque temos certeza da nossa chamada.
E se porventura você está vivendo uma vida distante disso, é necessário voltar ao primeiro amor. Quantas das vezes a gente se distancia disso, irmãos, desse princípio que Deus estabelece? Segundo aspecto que nós devemos lembrar na hora da tribulação. Primeiro, é lembrar de quem nós somos. Segundo, é lembrar de onde Deus nos tirou e de todos os livramentos que Ele nos deu. Se isso não for o bastante, irmãos, não vale a pena viver, porque quando eu olho para trás, eu consigo ver quantos mares o Senhor se abriu, eu consigo ver quantos exércitos o Senhor destruiu por amor à minha vida, eu consigo ver quantos laços foram quebrados, quantos arcos foram despedaçados. Eu consigo entender que mesmo passando pelo fogo eu não me queimei, mesmo passando pela água eu não me afoguei, porque o Senhor me deu livramento. Mas aí, irmãos, a gente passa todo esse histórico diante do Senhor e na primeira provinha a gente quer de novo desistir, se esquecendo do que Deus já fez, se esquecendo de todo o livramento que o Senhor tem nos dado ao longo de nossa história, se esquecendo de toda a providência em meio ao deserto, de todo o alimento em meio à escassez, de toda a alegria em meio à tribulação. Quantas vezes nós nos esquecemos do Senhor, nós deixamos para trás tudo aquilo que o Senhor escreveu para a nossa história. O que é interessante é que o versículo de número 3, a Bíblia fala que Deus, Ele nos chamou novamente para a ressurreição dentre os mortos. Isso fala exatamente do resultado que Deus tem para com as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, fala que Deus nos chamou das trevas e nos ungiu para anunciar as suas virtudes. Quem aqui foi chamado por Deus? Quem aqui saiu das trevas e hoje está andando na luz? Será que isso não é o bastante para você viver uma vida de alegria na presença do Senhor? Será que você não consegue se lembrar do quanto Deus Ele fez na sua vida? Aí o salmista, Salmo 124, 1 e 3, ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Ai de mim, irmão, se não fosse o Senhor. Ai de ti, se não fosse o Senhor. É necessário lembrarmos de onde Deus nos tirou e de todos os livramentos que Ele nos deu. Mas eu estou na prova. Se lembre de onde Deus te tirou e entenda que Ele vai te levar adiante. Essa é só mais uma prova. E esta prova vai passar. Essa prova vai acabar, porque Deus fez isso no ano passado. Ele vai fazer novamente. Aleluia. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de quem você era. Tem faltado gratidão, irmãos, em nossos corações perante o Senhor. Nós estamos muito vivendo o imediatismo, querendo tudo para ontem, e com esse imediatismo nós estamos nos esquecendo de servir a Deus em excelência. A gente não consegue mais viver a lembrança de onde Deus nos tirou, do que Deus fez. A gente só fica ligado ao que vai vir, e por causa dessa promessa que nós mesmos criamos, não foi nem Deus que deu, a gente cria uma promessa irreal, e a gente vive em busca daquilo, e isso não se realiza, e a gente se frustra, se entristece, corre para um lado, corre para o outro, vive uma vida de insatisfação e diz: Deus, o Senhor não vai me dar. Ele diz: eu já te dei. Olha para trás e veja o livramento que o Senhor já te deu. Segundo aspecto, lembrança do que Deus tem feito na nossa vida. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu olho para trás e vi que é só mais uma vez. E eu digo assim para mim diante de Deus: eu vou dar mais um passo, eu vou permanecer mais um pouquinho. E Deus envia com isso o livramento. Ele já fez isso semana passada. Ele fez isso ontem. Ele vai fazer hoje. Mas passou o dia e Ele não fez. Você que não viu, mas Ele fez. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos. Terceiro aspecto, são 4. Lembre-se do Deus que prometeu. Versículo de número 4, ele diz: de uma herança incorruptível, incontaminável,
que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Quem aqui tem promessa de Deus? Quero te dizer, quem tem promessa de Deus morre, tá bom? Morre. E às vezes morre até mais depressa do que os outros. Tá gravando, missionário. Irmãos, quem tem promessa de Deus morre. A Bíblia diz que muitos morreram aguardando a... Irmão, se a gente espera o Senhor somente nessa vida, miserável homens que somos. Sabe o que é bom de servir a Deus? É que Deus ele vai nos galardoar nesta vida e ainda mais na vindoura. Nós temos promessa de Deus. E Deus ele vai cumprir todas elas, porque fiel, aleluia, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu. Irmão, semana passada eu fazendo a obra de Deus, indo lá na Ceilândia, irmãos, o cara sem carro vai lá na Ceilândia buscar crente para vir cultuar. E eu entendi o propósito. Na volta, irmãos, Deus me fez lembrar de uma promessa. E alguém disse assim, eu me lembro daquele dia que você tinha acabado de brigar com sua irmã, e a irmã foi lá na sua casa orar. E Deus revelou para ela que Deus ia te fazer um grande homem de Deus. Deus ia te dar uma família. Deus ia te dar um carro para você fazer a obra de Deus. Eu me alegrei, irmão, em saber que as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. Eu me alegrei em saber que Deus ele é fiel, irmão. Se Ele promete, Ele cumpre. O homem promete muita coisa e se esquece, mas o Senhor não, Ele promete e Ele cumpre. Fiel é o que prometeu. Mas a luta está tão difícil. Fiel é o que prometeu. Mas está doendo tanto. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Mas eu estou pensando em desistir. Não desista. Fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele vai fazer. Aleluia. Mas é do jeito dele. Precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel, mas para que a sua fidelidade, ela seja validada na nossa vida, nós precisamos permanecer. Agora, não é permanecer como erva amarga no meio do caminho, não, irmãos. Não é permanecer, irmãos, como uma estátua de sal, não. É permanecer firme, constante e sempre abundante. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é certeza de identidade. Está doendo, mas eu continuo frutificando. Está apertado, mas eu continuo dando fruto. Estou sofrendo, mas o Senhor está comigo. Irmão, você não pensa em desistir, não, irmão. Não há sombra para isso, não há espaço para isso, porque o Senhor, Ele completa, aleluia. Esta falta que o mundo não completa, o Senhor completa, e no Senhor nós não temos falta de mais nada, nada além do Senhor, simplesmente o Senhor preenche o nosso coração. E se Ele não for o bastante, nada mais se resultará. Mas pastor, eu tenho 20 anos que eu estou esperando essa promessa. Pastor, tem 30 anos que eu estou esperando essa promessa. E eu queria demais saber o dia que ela vai vir. Você não precisa saber o dia que ela vai vir. A única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos permanecer, buscando sempre o Senhor, porque fiel é o que prometeu. Mas fiel é o Senhor que confortará e vos guardará do maligno. Enquanto a gente está na provação, irmãos, na dificuldade, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o maligno não. Ele chega lá diante de Deus, a gente vê o exemplo, né? Jó, o patriarca, chega lá diante de Deus, Satanás, e disse, aí Deus fala de Jó para Satanás, vistes o meu servo Jó? Identidade, temente, fiel a Deus, que se desvia do mal. Também ele tem tudo. Aí Deus permite e diz, mas não toque na sua vida. Deus não permite que ele toque, aleluia. Deus não permite que ele faça além do que você é capaz. Deus até permite que ele se irande um pouquinho. Deus até permite que ele faça alguma coisa ou que algumas outras coisas aconteçam.
mas a mão do Senhor que está sobre nós, ela nos guarda do dia da tribulação, da hora da angústia. Ele nos guarda do sofrimento que foi preparado para este mundo, porque em Deus nós não sofremos. Em Deus nós nos alegramos pela esperança da nossa salvação. Glória ao nome de Jesus. Quarto e último, ele diz: lembre-se que ele permite você passar por provações com algumas finalidades. Deus permite nós passarmos tribulação por algumas finalidades. A primeira finalidade é mostrar que nós somos diferentes do mundo. Esses dias eu vi uma situação que na realidade não me é nem permitido falar, uma situação bem constrangedora, que alguém, por uma dificuldade, fez algo que não devia fazer. A pressão psicológica, o sofrimento, a angústia, a tristeza, levou uma pessoa a fazer algo que ela não podia fazer. Hoje nós estamos vendo isso acontecer dentro das igrejas. Quantos pastores, homens de Deus, têm feito coisas que não deveriam fazer por causa da pressão. Isso, irmãos, é uma prática do mundo lá fora. A nossa prática perante o Senhor é quanto mais apertar no calo. A Bíblia diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, não vai murmurar não, irmão, não vai postar na rede social que você está em aflição não vai contar o teu lamento para quem não consegue te ouvir, não vai te ajudar. Faz diferente do mundo, entra lá para dentro do teu quarto, bota o teu joelho no chão, diga assim: Senhor, está doendo, Senhor, estou sofrendo, Deus me ajuda. Irmãos, em questão de minutos, o Espírito de Deus, ele vai irradiar a tua casa, a tua vida, o teu coração. Tu vai sair de dentro do teu quarto com um sorriso no rosto, e o mundo vai olhar dizendo: mas ele é aquele ali, não é aquele lá que tá sofrendo, que perdeu o emprego, que está em dificuldade. Mas Deus vai dizer: não, ele é meu filho, que eu tenho um propósito na vida dele, ele tem alegria porque ele tem esperança que eu vou fazer algo diferente na vida dele, porque nós não andamos como o mundo. Em Deus, irmãos, nós somos diferentes, aleluia, e em Deus nós conseguimos fazer coisas maiores, em Deus nós conseguimos alcançar resultados maiores. A primeira, na quarta finalidade, aspecto da nossa provação, da tribulação, é de mostrar que nós somos diferentes do mundo. E recebemos a palavra mesmo em muitas tribulações, mesmo em muitas dificuldades, mesmo em perseguições. O importante é que a palavra de Deus está dentro de nós. O irmão Rogério disse aqui do crente bereano. Que é o crente bereano, não é aquele crente de oba-oba não, irmão, que ouve aqui e esquece na hora que sai do culto, não. O crente bereano é aquele que ouve a palavra, ela vai para dentro do coração, e ele chega em casa, irmãos, ele vai compartilhar a palavra com aqueles que estão à sua volta, porque ele entende que o resultado necessário para uma vida de bênção, para uma vida de milagre, é o compromisso com a palavra. E se as provações não nos levam para próximo da palavra, nós estamos sofrendo em vão. Segundo, no quarto aspecto, porque nós devemos passar pela tribulação. A tribulação, ela vem para moldar. Escute isso. Ela vem para moldar o nosso caráter. Irmãos, hoje nós encontramos uma grande multidão. Eu não digo de crente, eu não chamo esse povo de crente, não. Eu não chamo esse povo de pastor, eu não chamo esse povo de evangélico, eu digo de pessoas, ok? A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus ouve a palavra de Deus. Nós vemos uma grande multidão de pessoas sem caráter, porque a palavra de Deus não habita nos seus corações. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a nossa palavra, ela resulta nas nossas obras. E as nossas obras, ela formula o nosso caráter. A provação, ela vem para moldar o nosso caráter.
E a gente pensa que está tudo bem. Não, agora eu estou santo do santo. Pode me arrebatar que eu estou pronto. Aí vem uma provinha lá e a gente vê que está muito distante do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. A aprovação, ela tem o princípio que nos fará moldar o nosso caráter perante Deus, perante os homens. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz que a aprovação, ela produz a paciência. A paciência produz a experiência produz a esperança. A esperança não nos traz confusão. Olha que coisa linda, irmãos. Hoje nós encontramos um grande número de pessoas confusas. Elas não sabem a igreja que congregar, elas não sabem o que fazer, para onde ir, como ir. Elas estão perdidas. Cego, já ouviu falar no cego? No tiroteio, piorou. Elas estão perdidas, confusas. Mas aquele que passa a tribulação, ele consegue ter paciência, experiência, esperança. E por causa disso, ele não faz confusão. Ele entende que Deus está falando com ele. E ele diz assim: Deus, eu preciso mudar, me ajude. Meu Deus, que eu possa extrair o máximo. Eu digo assim, irmãos, toda vez que bate lá na porta, a irmã tribulação, que a tribulação é nossa irmã, irmão, ela anda juntinho de nós. Toda vez que ela bate lá, eu digo assim: pode vir, pode entrar, não repreendo não, irmão. E eu digo assim para o Senhor: Deus, que eu possa extrair ao máximo e aprender tudo que o Senhor quer me ensinar. Não me deixe perder nenhum momento dela. Eu quero passar glorificando o teu nome. Eu quero vencer. E eu quero sair dela mais forte. Já adivinha o que acontece, irmão? Deus se manifesta. E nós saímos do outro lado, cantando o hino da vitória. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou pregando aqui, irmãos, que você tem que sofrer, que você tem que morrer, que Deus não tem vitória para a tua vida. Muito pelo contrário, eu quero pregar aqui que Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Mas se você não entender o propósito, essa vitória nunca chegará. Eu entendo que o Senhor, Ele me colocou, irmãos, neste barco, é para que eu aprenda a remar. E quando os meus remos se quebrarem, eu preciso aprender a confiar que Ele está no barco. E mesmo que o meu barco afunde, eu preciso entender que se o barco se perder, se o barco afundar, o Senhor me dará livramento. Mas o meu barco está afundando, não te preocupa, meu irmão, deixa o barco afundar. O Senhor vai te pegar pela mão direita, vai te dizer: não temas, homem de pequena fé, levanta e começa a andar por sobre as águas, porque eu, o Senhor, te fortaleço. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que você tem que viver só sofrendo, não. Eu quero te dizer que você deve viver só de alegria, mesmo em meio à tribulação. Não importa o que esteja sendo oferecido para você, o que importa é quem você é perante o meu Deus. Põe a mão no teu coração. Hoje é noite de renovo espiritual para a tua alma. Hoje é noite de renúncia, hoje é noite de bonança de Deus, hoje é noite de milagre, hoje é noite que o Senhor abre porta onde não tem porta, hoje é noite que Deus muda o teu cativeiro, hoje é noite de abundância para a tua vida, porque nesta noite tu entendestes o propósito da tribulação. Espírito Santo, que sonda a nossa mente, que sonda o nosso coração, Espírito Santo, que conhece a intenção do nosso coração, quando muitas das vezes nós não sabemos orar, nós não conseguimos falar, o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, tome nesta noite a vida da tua igreja em tuas mãos. Deus venha nos abençoar e nos fazer prosperar na tua presença, entendendo, Senhor, que o Senhor nos escolheu para ser frutíferos, prósperos e abundantes. Toma-nos, ó Deus, perante ti, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor. Ele faz caminho no meio do mar, aleluia, para que o seu povo passe. Veja Deus fazendo um caminho, abrindo uma porta nesta noite para a tua vida, porque Ele vai cantar do outro lado com você, aleluia. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se não te preocupes, não te preocupes. Deus, mas já morreu há 4 dias, Ele vai ressuscitar, aleluia. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Você pode adorar o Senhor nessa noite, cantando o hino da vitória, porque Deus muda o teu cativeiro, Deus muda a tua história. Levanta a tua mão, cante o hino da vitória, diga assim: Deus, eu te agradeço, porque a minha vitória é chegada no nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.